Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o programa Giro do Boi neste feriado nacional de 15 de novembro. E hoje estamos tratando de sustentabilidade. A gente quer conferir agora os primeiros resultados, os primeiros números, uma prévia, na verdade, sobre algumas propriedades, as 10 primeiras lá que já receberam seus números lá do Fazenda Nota 10 em relação à emissão dos gases que causam o efeito estufa. E ainda comigo aqui o consultor, né, Eduardo Assad, o Fábio Dias e também o Antônio Schacker. Sempre começando pelo professor Assad. Minha pergunta é, explica pra gente o que é essa área total, né, dessas 10 primeiras fazendas, né? E vai contando pra gente sobre essa média, quem tá bem, quem não tá. É esse mapa, esse gráfico que a gente está vendo aqui. Normalmente, individualmente, para cada fazenda, a gente tem a área total. Nessa fazenda você vê ali o que é reserva legal, o que não é. Você começa a recortar essa fazenda para ver como é que está a atividade dela. A área média talvez seja a área média dessas 10 fazendas que estão sendo trabalhadas. É isso que está sendo analisado. E aí você vê os indicadores, tá? Então tem fazendas que estão emitindo muito, tonelada de CO2 equivalente, por exemplo, a fazenda 1 está com emissão muito alta, uma rentabilidade baixa, tá? A rentabilidade dela está baixa, a fazenda 2 também. E aí o que começa a ver? Bom, será que não está com muito boi por hectare? Primeira pergunta. Taxa de lotação elevada? Pasto está ruim? Então você já começa a ver. Tudo a ver com rentabilidade, né? Hein? Tudo a ver com produtividade. Claro, mas é claro, é a primeira coisa que o pecuarista pergunta para a gente quando a gente apresenta esses números, o que eu ganho com isso? Aí você chega, olha, você vai ganhar uma gestão, que é o que o Antônio faz, mais adequada em cima do ponto que está tendo problema. Tá? Então vamos trabalhar essa situação. Então é um pouco esse retrato aí, está emitindo muito, rentabilidade baixa. O Fábio pode explicar melhor isso do ponto de vista comercial. Antes, porém, Fábio, é engraçado que é muito interessante isso, que tem fazenda de 200 hectares e tem fazenda de 10 mil também, né? Isso. Isso é uma realidade do Fazenda Nota 10, né? Tem vários tipos de fazenda, ali você vê, são 20 mil hectares a área total dessas fazendas, mas com média de 2 mil, que é mais ou menos a média do Fazenda Nota 10. Mas não importa o tamanho, teremos o balanço, né? E vai dar para enxergar, por exemplo, essas fazendas estão marcadas no centro aí, fazendas com muito baixas emissões ou negativas, são fazendas que estão efetivamente removendo. Aí você vê aí a variação, o sistema de produção pode ser muito diferente de uma da outra. Aqui não tem nenhuma referência sobre como elas produzem, se tem confinamento, se não tem, isso não é para olhar aqui. Mas o que é interessante, se vocês guardarem esses números, a fazenda 5, a 6 e a 7, né? A 5 ela é muito perto de zero e as outras duas têm remoção. Mas se olharmos a área da produtividade, você vê que a fazenda número 5, por exemplo, ela está muito bem ranqueada, top 30% para produtividade, são 230 quilos de carcaça por hectare, e também está com uma rentabilidade nos top 30%. Então é possível ter baixas emissões e uma boa performance, como também é possível até ser negativo. Acho que a gente tem a Fazenda 7, ela tem uma posição de rentabilidade, de produtividade muito boa, mas não foi bem na rentabilidade esse ano. Não sei o que aconteceu. Tem que depois olhar a variação, mas é possível ter fazendas com remoção e alta produção. Tá? Vamos olhar o próximo? Próxima tela, por Próxima favor. tela. Então aqui a gente só fez uma coisa aqui. Lá estava em ordem de 1 a 10. Aqui as fazendas estão ordenadas do nível de produtividade delas. A linha amarela é a quantidade de quilo de carcaça produzido por hectare. Naturalmente, a gente vê a barra azul é as emissões entéricas do gado. O quanto o gado emitiu versus o quanto se produziu por hectare. Quem produziu mais emitiu menos. Isso é uma coisa que a gente esperava e que, curioso, logo nesse primeiro lotezinho que saiu assim muito claro, né? Por quê? Quem produziu mais por hectare? O que dá a produção por hectare, Antônio? É ganho médio diário? É o ganho médio diário, é lotação, é giro de estoque. Então, assim, a gente vê que isso que nos empolga, porque naturalmente quem já está fazendo o trabalho bem feito e principalmente cuidando da pastagem, ele pode estar tranquilo, né? Que ele realmente está contribuindo com o meio ambiente. Mas é impressionante a relação enorme de emitir menos e ganhar mais. É impressionante, está nítido, está na cara isso. Esse gráfico está com quilos de CO2 equivalente por quilo de carcaça. Está caindo, pode ser mais baixo ainda, como o professor falou, pode vir a 3, né? Mas está clara a relação. Mas isso não tem a fazenda. Vamos fazer a conta com a fazenda. Se a gente vê o próximo slide, nesse aqui está somada a emissão da fazenda.
E aí a gente vê essa situação fantástica, por exemplo, a Fazenda 6, vocês lembram, ela era a fazenda negativa, mas com baixa produção. Ela tinha uma emissão alta, entérica, porque ela é baixa produtiva, mas como ela tem um manejo de fazenda que levou ao sequestro, ela tem, efetivamente, ela tem uma carne e carbono negativo, vamos dizer, né? E a gente tem aqui a 5 e a 7, que são fazendas, a 5 era praticamente zerada, com muito boa performance, né? E a 7 negativa também. Então, isso que a gente nunca viu. A gente sempre viu o gráfico anterior. Produziu muito por hectare e matou jovem. A gente nunca viu o que a fazenda fez ao lado, em paralelo com essa produção, com essa safra que a gente tirou de lá de dentro. Então, essa figura que a gente quer começar a ver. O que o 7 está fazendo? Como é que ele entrega tanto gado com emissões negativas? Ou o 5, que está tendo O que o senhor acha uma que posição... o 7 está fazendo de diferente, professor? Olha, ele pode ter ali uma manutenção, uma área maior de reserva legal, pode estar trabalhando com essa remoção na reserva legal, e ele pode ter uma baixa taxa de lotação. E essa baixa menor, não vou chamar de baixa, uma taxa de lotação menor que emite menos metano. E o pasto é bom. Então é isso, você vê que o quilo de tonelada de CO2 por equivalente, por quilo de carcaça dele é relativamente baixo comparado com os outros. Tá? Mas isso pode ser em função do manejo que ele está dando. Posso aumentar a taxa de lotação sem comprometer a remoção? Pode. A gente tem até os pontos de equilíbrio. Até onde eu posso ir com esse sistema de manejo que eu tenho, que é o 0 a 0. O programa mostra essa... Mostra, até a nossa plataforma foi atualizada para coletar ainda mais dados, para ficar mais fácil, porque no final das contas ele não vai ter que ter esforço adicional nenhum, porque ele já lança todo mês o que precisa ser lançado. E a gente vai começar a realmente entender quais são as melhores práticas e distribuir, e comentar, e mostrar, e principalmente trazer, na nossa opinião, um grau de consciência mais elevado, até para o nosso pecuarista que está fazendo o trabalho certo, ele realmente poder responder a toda essa pressão que ele está sofrendo e falar assim, não, assim, eu estou ajudando, quem está atrapalhando é você que está andando de carro aí, Bom, entendeu? Bom, eu não perdi tempo ainda, acho que dá tempo de você ainda se inscrever no Fazenda Nota 10 e continuar. Vai pegar o bonde andando, né? Porque já temos 5 meses aí já nesse início da safra 23, 24, mas pelo menos aí você já finaliza e já tenta entender melhor para você já pegar desde o início a safra 24, 25, né? Pensa futuramente em expandir isso, porque isso aqui é um business, isso aqui, né? Todo pecuarista vai querer saber o que ele tem, o que ele tem que fazer e que caminho que ele tem que seguir. Porque se ele não sabe para onde ele quer ir, qualquer caminho que ele pegar está valendo, vale, né? Pensa futuramente nisso, em ampliar isso para todo mundo. Assim como vocês têm essa iniciativa maravilhosa desses projetos lá de não só monitorar o fornecedor direto, mas o indireto também, Fábio? Eu acho que sim, tá? A gente tem esse tipo de dado, vai ser importantíssimo a gente tentar. A gente já fez uma estimativa de todos os fornecedores, a gente está usando basicamente imagens de satélite dos mapas daquelas fazendas. Então é um tipo de classificação mais distante, mas que é uma primeira estimativa. Então nossa primeira estimativa a gente fez para todos os fornecedores do Friboi. Já estamos renovando isso. A ideia é que esse modelo que usa só imagens e os dados do abate possa ser enriquecido com os dados da fazenda. Tá? E aí a gente vai ter uma estimativa muito mais precisa. E claro, para você acessar 25, 30 mil fornecedores, é impossível fazer o balanço dos 25, 30 mil, mas você pode criar um modelo, a gente pode fazer um modelo muito mais preciso, foi criado a partir de fazendas brasileiras, muito bem cuidadas, muito bem documentadas, tá? No Fazenda Nota 10, com a melhor técnica em termos de balanço de emissões, com o refinamento necessário. Essa combinação a gente pode ter daqui a 1 ou 2 anos, a gente poder começar a enxergar, por exemplo, qual é a pegada de carbono de toda a cadeia de fornecimento do Friboi e a partir daí falar, olha, como é que eu faço para melhorar? Como é que eu faço para ir em direção ao net zero, né? É o caso do Pecuária Transparente, que vocês também disponibilizaram para todos os pecuaristas, clientes ou não, da companhia. É a mesma coisa, porque se você for botar naquela, o professor citou, né? O que será que aquela fazenda está fazendo que ela é negativa? Né? Provavelmente ela tem reserva, ela é tão negativa que ela deve ter floresta crescendo. Provavelmente. Por outro lado, você tem aquela super emissora que talvez tenha convertido uma área. Né?
é impressionante o efeito que tem cada vez que você abre uma área mesmo que autorizado, o efeito que tem nas emissões. Não estou falando de abertura ilegal, falando de abertura legal mesmo, ela tem efeito nas emissões e não vai deixar de ser contabilizada, né? Então, vai ser importante que as fazendas entendam os efeitos os fazendeiros, né, entendam os efeitos das suas ações, né? Então, a pecuária transparente é levar isso pro fornecedor, porque quando a gente compra um boi magro, ele não vem limpo, ele vem com as emissões de quem produziu ele. Exato. Então, imagine, que nem o professor falou, não é em cima de uma quadra de basquete, tá? Mas a parte que você fez na sua casa, você sabe o que deu. Pode ter sido até negativo. Mas o que aconteceu antes? Exatamente. Teve desmatamento, teve uma baixa eficiência, você vai herdar esse processo, né? Maravilha. Continue comigo aqui, tá bom? A seguir, vamos continuar falando de sustentabilidade na pecuária, pessoal. Um estudo, por exemplo, feito pelo Instituto de Zootecnia lá de Sertãozinho, comprovou que o uso de tanino reduz em 17% a emissão de gases que causam o efeito estufa. Os detalhes depois do intervalo. Até já.